Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Nunca exerceu um cargo eletivo, mas por 3 vezes de alguma forma disputou a prefeitura de Criciúma. Em 2008, como vice-prefeito. Em 2013, ficou em 3º lugar, mas quase conseguiu o 2º, fez 10.895 votos. Agora, em 2016, também ficou em 3º lugar e quase conseguiu a 2ª posição, fez 11.890 votos. Agora, disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. Fábio Brezola, obrigado por sua presença aqui no Direto ao Ponto. E indo direto ao ponto, você esperava a votação que fez nessas 2 eleições, 2013 e 2016? Olá, Nicolas. Uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse momento. Parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar a Eng Plus por essa formatação diferenciada de programa. Então, Lucas, Nicolas, a nossa campanha, nossa carreira, vamos dizer assim, política, é uma construção. E eu considero que as 3 últimas eleições não foram vitórias eleitorais, mas foram vitórias políticas, né? A gente vem numa mesma linha. Se você analisar a minha campanha lá de 2008, o perfil que a gente definiu é o perfil que eu venho trabalhando até 2016. Então eu creio que isso tem passado segurança para as pessoas. Eu não mudei o meu discurso, a minha forma de fazer política. Mesmo num partido que tinha uma dificuldade grande de implementar esse jeito de fazer política, a gente manteve isso e foi indo para frente, eu diria assim, né? Então, assim, de uma certa forma, surpresa a votação, ela não foi, porque a gente sentia o retorno da rua que estava interessante. As pessoas querem esse novo jeito, esse novo modelo de fazer política, que trata muito mais propostas e projetos do que a parte ideológica e a parte pessoal. Como você caracteriza esse novo jeito que você fala? Eu acho assim, a política ela sempre foi, tinha um termo, né, que o pessoal usava muito, que política na terra é tempo de guerra, né? Então sempre foi considerado isso, nas campanhas principalmente, embates, né? E as pessoas não querem mais isso. Hoje você vê, eu dizia assim na campanha para prefeito, enquanto eles fazem política com sangue nos olhos, eu faço política com brilho nos olhos. Ou seja, a gente precisa passar para as pessoas o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que dá para fazer. Eu digo assim, existe o mundo que a gente tem, existe o mundo que a gente quer, mas existe o mundo que a gente pode. Então não adianta você ficar prometendo coisa que não pode, ou falando mal desse, ou falando mal daquilo. Tem que se apresentar e procurar compreender a tua marcha e ir tocando em frente, fazer aquilo que você acha que é o ideal. Eu acho que está passando por um processo de depuração a política, sem dúvida nenhuma. Nessas últimas 3 eleições que a gente citou, você estava no Partido dos Trabalhadores, agora você está no PSB. O que o Fábio Brezola não encontrou no Partido dos Trabalhadores que fez ele sair? A origem minha sempre foi trabalhista, foi PDT, né? A minha primeira eleição que eu fui vice-prefeito, eu era PDT. A minha família formou o PDT. Então a gente tem vínculos familiares com o saudoso Leonel Brizola lá atrás, meu pai, meu avô com ele. Logo depois daquela eleição, de uma forma, eu fui colocado no processo político de uma forma inusitada, na verdade, né? Porque aquela eleição era um outro vice-prefeito, que faltando menos de 30 dias para a eleição, saiu e eu entrei no lugar. Depois da saída dele, teve um boom muito grande, cresceu a nossa candidatura, mas eu sempre digo assim, não necessariamente é porque eu entrei, né? Mas eu acabei ficando com os créditos políticos disso e aproveitei, obviamente. Depois daquilo, eu fui solicitado no auge do governo Lula, bombando o governo do PT, migrei para o Partido dos Trabalhadores, mas não nasci no Partido dos Trabalhadores, não sou do movimento sindical, não sou do movimento social, não estou falando mal disso não. Isso fez com que nesse momento histórico que o PT vive, estava ruim para os dois eu estar no PT. Tanto para o PT, porque tinha uma liderança que tem espaço na mídia, que tem espaço na sociedade, que não tinha condições de fazer a defesa, não tinha condições técnicas mesmo de fazer a defesa desse momento ideológico que o PT vive, porque hoje é um momento único do Partido dos Trabalhadores. E para mim, pelo meu jeito de fazer política, também não estava bom, porque eu não conseguia, nesse momento histórico que eles estão vivendo, implementar o meu jeito de falar de propostas, de desenvolvimento, de crescimento e tal. Então, acho que foi uma coisa muito interessante para ambos, né? Eles precisam ter, nesse momento histórico que eles vivem, líderes que tenham esse perfil ideológico
e eu preciso ter a liberdade de eu desempenhar a minha política do jeito que eu penso que é fazer política, né? Não quero que o Brasil vá nem para a direita e nem para a esquerda, eu quero que o Brasil vá para frente. Eu acho que esse é o pensamento que as pessoas têm que ter. Na semana passada eu entrevistei o deputado federal Jorge Bueira e ele falava que entrou no PT pela questão ética e saiu do PT pela questão ética. O senhor também é mais ou menos nessa linha? Uma vez, Nicolas, o Pedro Simon, no momento histórico da corrupção lá atrás, tal, que é PMDB, Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, né? O PMDB vivia um momento muito difícil, pontual, não vou saber te dizer qual é o momento, o que aconteceu, mas um momento de corrupção interno com uma liderança do PMDB. E fizeram a pergunta para ele, como é que ele, que é um paladino, né, que sempre fala em ética e tal, e ele respondeu com um poema que eu achei muito interessante, eu guardei comigo. Ele dizia assim, ó, nem mesmo as flores têm a mesma sorte. Umas nasceram para enfeitar a vida, outras nasceram para enfeitar a morte. Ou seja, flor é flor. Se você pode usar um buquê de flor para uma mãe, para uma namorada e tal, ou pode ser para uma coroa num funeral. Ou seja, aonde há pessoas não é diferente. Eu não vou dizer para você que a falta de ética ela só está no Partido dos Trabalhadores. Não. Eu acho que em todos os partidos tem falta de ética. Em todos os lugares tem falta de ética. Na igreja, na família da gente, a gente tem gente boa na nossa família, tem gente que não é tão boa. Então, eu acho que os partidos, a gente precisa dizer isso. Não é bom falar isso, mas a gente precisa dizer. Os partidos políticos, assim como os agentes políticos, eles estão em descrédito na sociedade. Hoje as pessoas não acreditam mais no partido tal, no partido tal. Não. Por isso que essa eleição vai ser uma eleição diferente. Vai se sobrepor à sigla P isso, P aquilo, o perfil do candidato. O que o candidato tem a oferecer? Qual é a linha que um candidato está conduzindo desde que se inseriu no processo político? Então, eu penso que é isso, né? Eu não vou aqui julgar a sigla A, sigla B e nem a minha sigla que eu estou hoje. Porque eu tenho certeza que tem gente muito boa no PSB, que é o partido que eu estou. Mas pode ser que tenha gente que não seja tão boa e não tem como você ter o controle absoluto disso. E por que o PSB? Então, Nicolas, foi assim, ó, logo depois da eleição de 2016, por conta da performance, foi uma eleição bacana mesmo, né? Uma eleição que teve um crescimento, como falei, foi um tijolinho a mais nessa construção da gente. Eu fui sondado por praticamente todos os partidos. Alguns de uma forma oficial, via convite de executivas e outro no cafezinho, né? Algumas lideranças, enfim, né? Mas a gente precisa compreender também o cenário, a geopolítica, né? Do local, aonde que você vai ser inserido, né? Então, dentro da geopolítica, tem partidos que me convidaram para ir, que já, eu diria assim, já está mapeado, né? Esse está na bateria, esse está na banda, esse está no vocal e tal, né? E o PSB me deu essa oportunidade de fazer o crescimento político interno, né? Eu vim para uma sigla hoje que a gente não precisa disputar o espaço interno, que esse às vezes é o que mais atrapalha, sabe, Nicolas? Na política, muitas vezes, o que mais trava o jogo é a parte interna, política partidária, do que a parte externa. E hoje no PSB eu tenho a liberdade de ser um candidato da minha região, um pré-candidato a deputado federal, e posso desempenhar e já visualizando um possível futuro também. O PSB é um partido que vem crescendo bastante, né? Eu vejo que com essas novas leis eleitorais agora, que não vai mais ter a eleição proporcional a partir de 2020, os partidos vão penar. Agora é quem tem equipe, é quem faz time a partir de 2020, porque não vai ter mais a coligação na proporcional. Vejo o PSB, como vejo o PR, como vejo o PSD, as grandes alternativas de futuro. Os partidos que se dizem grande, que são grandes mesmo, eles vêm num desgaste muito grande, PT, PP, PSDB e PMDB. Os partidos muito pequenos, eles têm uma fragilidade para se sobrepor a esse momento, fazer liderança, fazer vereadores, fazer vice-prefeito, prefeito. E esses partidos intermediários, como esses três que eu coloquei, se tornarão a grande alternativa daqui para frente, não tenha dúvida disso. E você concorda com esse fim de coligação proporcional? Concordo, porque eu acho injusto um vereador fazer em Criciúma 2.000 votos e não se eleger, um candidato fazer 2.000 votos e não se eleger, e um candidato... Caso do Carlos Decordes na última eleição, por exemplo. Exatamente, e um fazer 1.000 e se eleger. Então, acho que assim, ó, são amarras políticas. Eu acho que a gente tem que desamarrar essas amarras que prendem o sentimento das pessoas. O que as pessoas querem de fato? Uma pessoa que fez uma legenda para se eleger, as pessoas querem que ele seja eleito, né? Então, eu concordo, eu acho que precisa. Não há nada que depois de 10, 20, 30, 40 anos não tenha que ser reformado, né? Eu penso isso. Não há nada hoje, as empresas são assim, existe um movimento muito forte dentro das empresas de renovação interna.
E na política não é diferente. Eu acho que essas leis, essas amarras, devagarinho elas estão sendo destruídas. Você fez cerca de 11 mil, foram 11.890 votos na eleição de 2016. O candidato a deputado estadual do PSB, o atual deputado Cleiton Salvaro, se elegeu em 2014 com 15 mil, cerca de 15 mil votos. Não teve vontade você de concorrer a deputado estadual e não deputado federal? Você sabe, Nicolas, que às vezes as pessoas me perguntam isso, sabe? Brizola, mas por que federal? Pô, foi candidato a prefeito, você nunca exerceu o cargo de nenhuma natureza, vivo do meu trabalho. Não é muito grande, não está sonhando demais, mas veja bem, eu sempre fui muito pragmático em fazer política. Por que candidato a prefeito? Porque eu gosto de discutir aquilo que eu tenho gerência. Hoje, com todo respeito, os deputados estaduais hoje, eles são muito limitados. As regras hoje do governo do estado e da política não tem muito recurso, eles não têm muito o que fazer. Subvenção não existe mais. Eu acho que foi uma acertada. Por quanta coisa errada que foi feita, eles cortaram a subvenção. O que é a subvenção para o telespectador? É aquele dinheiro que o deputado estadual tinha condições de mandar para as associações, para as ONGs, enfim. Deu um monte de rolo, foi lá e cortaram. Correto. Fundam não veio. Quer dizer, o que um deputado estadual hoje tem para oferecer para as pessoas? A sua força política, o seu trâmite no governo do estado. Então, levar o prefeito na secretaria tal para ver se resolve, levar o vereador tal na secretaria para ver se resolve. Bom, um deputado federal, hoje, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, teve disponível 15 milhões em emendas parlamentares. Então, veja bem o que é isso, Nicolas. Bom, o teu público é bastante empresarial, você tem um acesso muito grande, o teu perfil é esse. Eu te pergunto o seguinte, no sul do estado de Santa Catarina, qual é a empresa que tenha disponível para investimento, não faturamento, que encerrou o balanço do final do ano, tirou lucro, enfim, vai tirar 15 milhões de reais para investir. São pouquíssimas empresas no sul de Santa Catarina que fazem isso. Um deputado federal tem isso. Então você tem gerência, você consegue influenciar, consegue apresentar propostas que efetivamente podem sair do papel. Por isso que eu penso, por que deputado federal? Primeiro, se Deus abençoar e as pessoas acharem que eu tenho que ser deputado federal, o meu mandato vai ter 3 pilares que a gente vai seguir. O primeiro pilar são propostas regionais, e não pode ser diferente. Desenvolvimento regional. Um deputado do Sul precisa ser do Sul. A farinha, como é que é? A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não tem jeito. Não tem como a gente incentivar que as pessoas votem aqui no Sul por um candidato de Joinville. Ora, no momento de crise, no momento de recessão econômica, tem pouco recurso, obviamente que o deputado vai trazer primeiro para a sua região. Então, o voto regional é fundamental. Temos que ter propostas a nível regional. Segundo, nós temos que apresentar propostas de impacto para a sociedade. Esse é outro pilar. Então, por exemplo, hoje o estado de Santa Catarina, para você ter uma ideia, Nicolas, de cada R$100 que é arrecadado de imposto, R$100 que, bom, nós fizemos as nossas compras no supermercado, no posto de gasolina, ok, gerou R$100 de imposto. Desses R$100 que foi mandado para a União, volta para o estado de Santa Catarina R$18,64. Veja bem, mandamos R$100 para a União, voltou para Santa Catarina 18,64%. Para o Rio Grande do Sul, volta 23,06%. Para o Paraná, 26,8%, alguma coisa assim. Quase 10% a mais que a gente. Pô, por que isso? Tem que existir a isonomia fiscal. Isso é força política. Por que a nossa bancada de deputado federal, por exemplo, não vai lá e pressiona para que seja no mínimo a mesma coisa? Por que isso não acontece? Porque há muitos anos, o estado de Santa Catarina foi considerado e é considerado um estado rico. Então, na hora de pleitear coisas lá em cima, vamos mandar para onde precisa mais. Não é mais isso, gente. E a gente vai ter, eu tiro por base, como não é mais isso, a cidade de Criciúma. Eu te convido, Nicolas, a andar no centro de Criciúma e você vê quantas placas em salas, em lojas, para alugar e para vender. Então a gente está sentindo, pode ter sido um estado muito rico, é um estado diferenciado na nação? É, mas hoje a realidade é diferente. Esse é o segundo pilar. Propostas a nível nacional, de impacto regional, mas de impacto nacional. E o terceiro pilar é a administração das emendas parlamentares. Isso é um tabu, Nicolas. Isso tem muito deputado. Esses dias eu fui puxado, um deputado que tem 3, 4 reeleições aí, me puxou a orelha num evento que nós nos encontramos, que obviamente não vou falar quem é, que eu não posso entrar nesse assunto, porque quando eu chegar lá, é assim que funciona e tal. Veja bem,
Você tem 15 milhões de emendas parlamentares para investir. Desses 15 milhões, metade obrigatoriamente são para a saúde. Como é que funciona hoje a política de distribuição das emendas parlamentares? Por que é difícil um deputado federal novo se eleger? Porque é uma máquina para fazer voto, esses 15 milhões. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O deputado federal vai chegar lá para o prefeito lá do sul, não sei de onde, lá do interior, e vai dizer o seguinte: eu vou te mandar 500 mil reais, eu preciso de tantos votos. Essa é a matemática que é feita. Não interessa o que está sendo feito com aqueles 500 mil reais. Quer dizer, a origem do dinheiro é para a saúde. Se o prefeito não tiver gestão e aquele dinheiro da saúde vai ser para pagar dívida, por exemplo, pagar fornecedores, não vai adiantar de nada você mandar os 500 mil. Ele vai gastar mais, é um saco sem fundo. Então eu penso em nós temos uma equipe no nosso mandato que vai gerenciar as emendas parlamentares. Não vai mandar dinheiro para os prefeitos? Lógico que vai, mas a gente sabe que tem muito prefeito que não tem preparação, não tem gestão. E hoje a gente precisa ter uma gestão na prefeitura. Então, para a gente mandar os 100 mil reais para investimento, ou 200 mil reais para infraestrutura, ou para a saúde, nós vamos ter dentro do gabinete uma política de gestão disso. Nós vamos acompanhar o investimento. Está sendo investido mesmo? Como é que está sendo feito isso? Qual é o retorno que vai dar isso? E não só apenas por troca de voto. Aí eu tenho certeza que vai funcionar. Então a gente vai fundamentar dessa forma, desses 3 pilares. Vamos para o nosso intervalo aqui do Direto ao Ponto e logo voltamos com Fábio Brezola, pré-candidato do PSB a deputado federal. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje conversando com Fábio Brezola, pré-candidato do PSB a deputado federal. Brezola, hoje o Sul tem 3 deputados federais, Ronaldo Benedetti, Giovânia de Sá e Jorge Bueira. Edinho Bez assumiu durante um período. Hoje, contando só a ANREC, nós temos de 7 a 8 pré-candidatos a deputado federal. Não acha isso perigoso? Nicolas, assim, tem que ser feita uma conta. O PSB, o partido que eu estou filiado hoje, a legenda ela é baixa. Então, assim, a ideia da gente, nós vamos apresentar uma chapa completa, né? A gente está na construção disso, inclusive, eu estou fazendo parte da construção disso para ter a minha digital e para monitorar isso também, que obviamente que é de meu interesse. E a gente imagina que nós vamos eleger, conforme a composição que possa ser feito com outros partidos, que para deputado a última vez que pode vai ser agora, nós vamos eleger quem sabe 2. Os mais otimistas acham que numa sobra, se vier PDT, PRB, enfim, pode acontecer da gente fazer 3. Mas os candidatos do PSB, da nossa coligação, são muito uniformes. Então não tem nenhuma estrela que vai ser um grande puxador de voto. Então a linha de corte que a gente imagina no PSB para fazer um deputado federal, ela vai ficar entre 50 e 60 mil votos. O que significa isso? Nós tivemos, como você falou, o suplente de deputado federal, Edinho Bez, que fez mais de 110 mil, se eu não me engano, na última eleição não foi. A linha de corte do PMDB é maior, do PP é maior, assim por diante. Então se eu for falar para você que eu sou um candidato de 100 mil votos, acredito que eu não seja. Quem sabe, né? Quem sabe deu um estouro, mas a gente tem a realidade que a gente não tem musculatura para isso. Mas eu acho que na faixa de 40, 50, 60 mil votos, eu estou no jogo. Então é a primeira eleição que eu sinto, embora seja a 4ª que eu vou participar, eu sinto que essa eu não vou participar, eu vou disputar. As outras eu estava ciente comigo que a gente ia participar. Dado o momento político, as circunstâncias, as variáveis, quem eram os candidatos, era uma participação. Nessa eu creio que a gente está no jogo. Por quê? Primeiro porque existe um sentimento de renovação muito grande na sociedade. Hoje nós temos candidatos adversários que vão para 3º, por 4º, por 5º mandato. E as pessoas estão vendo que é igual uma borracha. Você estica, estica, estica e às vezes não tem mais o que extrair. Eu não estou falando mal dos candidatos ou dos deputados que lá estão, de forma alguma. Mas é uma lógica, né? Se você analisar as igrejas,
deixam o padre um tempo na paróquia e depois mudam o padre. Os pastores fazem a mesma coisa, o exército faz isso também. Por quê? Para não criar aquele sentimento de relaxamento, aquele sentimento de acomodação. E na política isso não pode ser diferente. Então, assim, o sentimento de renovação, ele é real. As pessoas estão, sabe, saturadas já. Então, isso é uma coisa que me ajuda. Eu nunca tive cargo nenhum, disputei sim 3 eleições, mas a gente vem para uma disputa diferente essa agora. O segundo, como eu disse, os candidatos do PS, meus adversários não são externos, né? Não é uma briga que eu vou disputar com o candidato do PMDB, do PP, enfim, do PT, de forma alguma. Eu preciso dessa configuração ser o primeiro ou o segundo mais votado do meu partido. Esse é o meu desafio, eu diria assim, né? Então eu não entro em briga com ninguém, em confusão com ninguém, eu tenho esse desafio interno. Esse é um exercício diferente para mim, que é acostumado a fazer eleições majoritárias. Esse eu tenho que jogar com as regras que tem hoje, que a nossa legenda ajuda bastante porque ela é baixa. Em relação à majoritária também, você está no PSB, o PSB tem é declaradamente apoiador do Gelson Merizio, candidato a governador, mas Espiridião Amin também está nesse jogo e parece que Gelson Merizio não está gostando muito dessa configuração. O que você pensa para a majoritária? É um jogo bastante indefinido ainda, né, Nicolas? Porque se você analisar, nós tínhamos um candidato, um governador, um pré-candidato do Sul, que para a gente, que é daqui, ficaria uma saia justa para mim. Eu estou trabalhando, olha como a gente procura ser muito pragmático e muito sincero. Eu trabalhando o voto regional, dizendo para as pessoas que votem num deputado federal que seja do Sul. Aí lança um candidato da minha cidade e eu apoiar um do Oeste, eu ia ficar numa saia justa, né? Sem dúvida nenhuma. Parece que o governador não vai pelo que se apresentou. Mudou completamente o jogo. O PSB, sim, existe um pré-acordo com o Merizio, né? Não necessariamente o PSD. Não fui eu que construí isso, via Paulinho Bornhaus. Construiu essa relação antes ainda de eu entrar no PSB com o Merizio, dizendo que se o Merizio é candidato ao governo do estado, o PSB estaria junto. Qualquer configuração fora isso, o jogo está aberto. Pode ser que o PSB esteja com o PSD, pode ser que não, se a configuração não for essa. Também a gente não pode deixar de fazer uma análise das pesquisas, né? O Merizio é um candidato do Oeste, que com um grande bloco de partidos junto com ele ainda, que não abandonaram ele, são 11 partidos, não subiu aquilo tudo que a gente imaginou que fosse subir nas pesquisas. Do outro lado, nós temos o Amin, que está aí em Criciúma mesmo estourando, e no Sul todo, com quase 30%. Então, esse é um exercício, Nicolas, que eles vão ter que gastar um tempinho para fazer, né? Como eu disse, eu não tenho musculatura para isso. Eu vou focar na minha campanha para deputado federal. Se o partido achar que tenha que estar com o PP, com o PMDB, eu não tenho musculatura política, não tenho sobra política para fazer isso. Embora a gente é bastante questionado. Ontem eu estive em Florianópolis, a gente está na construção da nossa chapa. Ontem à noite o Merizio me ligou pedindo para a gente ajudar na composição, enfim, né? E a gente é bastante questionado sobre isso. Mas o que eu vou focar é na minha candidatura a deputado federal. Para a gente finalizar, qual é a maior necessidade do Sul catarinense? Eu acho que é assim, ó. Nós temos, o sul do estado de Santa Catarina sempre esteve na frente do ponto de vista de desenvolvimento, sempre. E aqui as coisas são diferentes. Primeiro, nós temos uma mão de obra muito versátil. Nós temos aqui a maior escola técnica da América Latina, as pessoas estão se formando no último ano e geralmente todos já empregados. Em São Paulo, na Tupi, em Joinville, na VEG e assim por diante. Ou seja, esse é um potencial que sempre foi explorado, mão de obra. As pessoas começaram com a cerâmica, da cerâmica eles vão para a metal mecânica, da metal mecânica para a confecção e está tudo certo. Característica da nossa região. Lá no sul, em Caxias do Sul, metal mecânica. Tentaram colocar outras coisas, não virou. Então nós temos uma mão de obra que a gente precisa potencializar. Segundo, do ponto de vista de logística. Você tirar uma mercadoria hoje do oeste de Santa Catarina para levar para um grande centro, ela custa 30% ou 40% a mais do que tirar uma mercadoria daqui do sul e levar para um grande centro. Por que isso? BR-101 está aqui no nosso quintal, próximos de porto, aeroporto e tal. Segunda característica. Terceira característica, nós temos aqui um povo que ele tem uma potencialidade de trabalho. Isso eu não estou querendo fazer média. O povo do sul de Santa Catarina é um povo muito trabalhador. Nós temos regiões, não vou falar que não são trabalhadores, mas que têm esse potencial de acordar cedo, de dormir tarde, de versatilidade, de empreendedorismo, isso tem que ser potencializado. Por que então que se tem todo esse conjunto, as empresas vão lá para o oeste, as empresas vão para a Laje, isso é força política.
Nós temos uma necessidade, Nicolas, urgente de rever esse conceito. E agora a gente está entrando numa geração que é a indústria 4.0. Então aqui, a TV NG Plus é um exemplo. O que significa isso? Pouca infraestrutura, do ponto de vista de ajuda do governo ou municipal ou estadual, e um poder muito grande, movimenta muito dinheiro. Nós tivemos uma empresa aqui de Criciúma, fazer um merchan de graça aqui, né, que foi a Domínio dos Sistemas, que a infraestrutura é um prédio de 4 ou 5 andares, que movimenta milhões e foi vendida para uma multinacional. Essa é a tendência. Então, o centro de inovação, o que vai ser, eu não sei. Nós temos que começar a trabalhar com muita força o centro de inovação. Potencialidades diferentes. A região núcleo, a região de Criciúma, ela é diferente da região do Vale do Araranguá, por exemplo. Lá tem uma potencialidade diferente. Lá tem a cultura do maracujá, por exemplo, que não tem incentivo nenhum. O custo do maracujá, que sai lá de Sombrio, por exemplo, se torna 30% a 40% a mais do que o custo do maracujá que sai de São Paulo. Então nós temos necessidades diferentes na nossa região. É isso que a gente vai fazer. Identificar isso e trabalhar forte para o sul de Santa Catarina. Esse é o meu compromisso. Brizola, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto e sucesso. Nicolas, muito obrigado a ti e a toda a equipe que está aqui contigo. Parabenizar mais uma vez a TV NG Plus pelo sucesso que é. Vem nesse viés diferente, a gente vê que vem crescendo bastante. E sempre que for possível, eu estou à tua disposição para a gente bater um papo. Um forte abraço. Hoje conversamos com Fábio Brezola, pré-candidato do PSB a deputado federal. Fica agora com o quadro Política Descomplicada. Não olhe apenas seu candidato a senador, olhe seus suplentes. Hoje é dia de conhecermos um pouco mais sobre a função de senador. Os senadores têm a função de representar os estados brasileiros. É no Senado que a gente tem a representação fiel da nossa federação. As 27 unidades federativas têm o mesmo peso de representação, cada uma com 3 representantes. Santa Catarina tem 3. O Amazonas, que é o maior estado, tem 3. O Sergipe, o menor estado, também tem 3. Os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos. Isso porque, na época do Império, o mandato do senador era vitalício. Depois da proclamação da República, isso foi reduzido para 8 anos, para manter o prestígio do cargo de senador em relação ao de deputado, que dura 4 anos o mandato. No entanto, a cada 4 anos, nós elegemos senadores, 2 de uma vez, 1 do outro, 2 de uma vez, 1 do outro. Este ano, 2018, vamos eleger 2 senadores. Nossos atuais senadores são Dário Berger, eleito em 2014, ou seja, tem mandato até 2022, e Paulo Bauer e Dalírio Beber, eleitos em 2010. Mas, Nicola, em 2010 não foi eleito Luiz Henrique da Silveira? Sim. E por que motivo, quando ele morreu, não assumiu o 3º colocado na eleição, já que essa eleição elegemos 2? Quando você elege um senador, elege junto 2 suplentes. Olhe bem no santinho e na urna eletrônica, porque aparece a foto dos 3. Se o senador titular morrer ou pedir licença, ou até mesmo se ele se eleger a outro cargo durante esse período, quem assume é o suplente. Por isso, Dalírio Beber é senador. Ele era o primeiro suplente de Luiz Henrique da Silveira. Por isso, é tão importante olhar também os suplentes na hora da eleição. Houve períodos no Senado que dos 81 senadores, mais de 20 eram suplentes. Neste ano, portanto, Paulo Bauer e Dalírio Beber saem do Senado, mas podem se candidatar à reeleição, já que no Senado não há limite de reeleição. Vamos descomplicar a política? Mande dúvida no comentário deste vídeo e nas próximas edições a gente descomplica.